A partir de agora a gente está trabalhando diretamente nas configurações do nosso site. Tudo que a gente faz aqui dentro do painel administrativo do WordPress reflete diretamente no que o usuário pode ver no nosso site e também nos recursos que a gente tem disponível. Um detalhe interessante, se a gente voltar aqui no painel da Hostgator, na opção de sites e acessando a opção de gerenciar o site que a gente está criando, que nesse caso é um quadro Me Disse, eventualmente você vai ver esse aviso aqui, olha, de dicas para melhorar as configurações do seu site, o desempenho, entre outras informações que ele vai te exibir aqui. Você observa que ele está me mostrando um aviso de vulnerabilidade em um dos plugins disponíveis no meu site. Essa, na verdade, é uma particularidade muito útil do painel administrativo da Hostgator, onde você pode fazer o gerenciamento de uma série de recursos do WordPress diretamente no seu servidor, diretamente no seu painel administrativo. É óbvio que você pode fazer isso diretamente aqui no painel WordPress, se você preferir, você pode fazer isso por conta própria, manualmente, mas você tem esse backup e o painel no seu servidor da Hostgator vai te mostrar esse tipo de vulnerabilidade. Se a gente entrar aqui, por exemplo, na opção Manage Plugins, ele provavelmente vai exibir para a gente, olha, que um dos plugins, nesse caso o WP Forms Lite, está desatualizado, então ele tem uma vulnerabilidade por conta de estar desatualizado, então a gente precisa executar uma ação e atualizar ele. Você pode fazer essa atualização diretamente aqui, ou você pode encontrar todos os plugins que você precisa atualizar diretamente lá no painel WordPress. Clicando aqui, olha, no painel ADM, dá uma revisada nos vídeos anteriores se você está perdidinho de como é que entra aqui no painel, tá? Mas na guia painel aqui em cima você tem a opção atualizações, onde a gente vai ver justamente tudo o que precisa ser atualizado dentro do nosso site, como os plugins, como eu expliquei por alto, né, são como pequenos aplicativos que rodam dentro do nosso site, a gente vai falar sobre isso nessa aula aqui, e aqui a gente pode atualizar plugins, temas, traduções, entre outros recursos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu vou falar sobre plugins, atualizações, a gente vai remover os plugins que a gente não precisa para o nosso novo site, além de configurações que gerenciam como as pessoas vão visualizar ou acessar as páginas e posts que a gente publica no nosso site. Então vem comigo. Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Clube do Design. Não se esquece, se você perdeu os vídeos anteriores desse curso aqui de criação de sites no WordPress, o link para a playlist completa está aqui na descrição, além, é claro, do link da minha lista de e-mails. Se você quer receber um aviso sempre que eu postar uma nova aula, é só clicar no link aqui embaixo, cadastrar o seu e-mail, é de graça, você vai receber um alerta sempre que eu postar um novo vídeo dessa série aqui no canal. E é sempre importante lembrar que essa série só está acontecendo graças à parceria do Clube do Design com a Hostgator, sem dúvida o melhor plano de hospedagem para você hospedar o seu site. É onde eu armazeno o meu site, a minha loja virtual, o meu blog de downloads, onde eu gerencio todos os meus e-mails profissionais. E se você clicar no meu link aqui da descrição, além de você garantir um descontaço na sua assinatura, você ainda garante domínio grátis no seu primeiro ano de assinatura, certificado de segurança grátis, e-mail profissional com gerenciamento por webmail totalmente de graça. E se você usar o meu cupom de desconto, Clube do Design, está aqui embaixo, todos os detalhes, você ainda garante mais desconto ainda no seu plano de hospedagem. Vem para a Hostgator, é o lugar ideal para você armazenar todos os seus projetos, blogs, sites, lojas virtuais, seja para você mesmo ou se você quer revender, né? A gente está aprendendo nessa série, a gente viu nos primeiros vídeos como é que a gente pode ganhar dinheiro construindo o site e revendendo ele para nossos clientes. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui é justamente uma das atividades mais recorrentes que você vai fazer dentro do WordPress. O WordPress ele é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo de código aberto, então pessoas do mundo todo trabalham para manter ele funcionando. E isso envolve não só o próprio WordPress em si, como os plugins, que são como aplicativos que são instalados no seu site, são instalados no WordPress para que você tenha novas funcionalidades. Eventualmente o WordPress é atualizado, recebe novos recursos, novas funcionalidades e você então eventualmente precisa atualizar ele, como você está vendo aqui. No momento da gravação desse vídeo eu estou na versão 6.2.2, a gente começou, eu acho que numa versão bem anterior.
Além do WordPress, você também precisa atualizar esses plugins, atualizar os temas e também as traduções para manter tudo sempre rodando ali em perfeita harmonia e principalmente para corrigir problemas de segurança. Assim como você recebe ali a sua atualização do Windows, do Office ou qualquer outro aplicativo que recebe periodicamente atualizações para melhorar desempenho e corrigir problemas de segurança, isso acontece também no WordPress, acontece em qualquer sistema de computador, tá? Então você pode tanto atualizar isso a partir do seu painel WordPress e acompanhar algumas métricas, como a gente já viu nos vídeos anteriores, mas nesse caso eu vou utilizar o próprio painel do WordPress porque é universal, não importa o serviço de hospedagem que você esteja usando, eu recomendo que você use a Hosting, é claro, né? Você consegue atualizar diretamente pelo seu painel. Lembrando, toda modificação que a gente faz a partir de agora dentro do painel WordPress do nosso site, reflete no nosso site em tempo real. Apesar de a gente ter vinculado ele ao Cloudflare, esse site aqui é muito pequenininho, não tem conteúdo nenhum ainda. Só o conteúdo de exemplo que a gente carregou na instalação do WordPress, né? Que ele carrega ali automaticamente. Então tudo que eu fizer aqui acaba refletindo quase que instantaneamente no meu site original. Ao realizar qualquer tipo de atualização, o seu site ele sai do ar por um momento. Então ele fica indisponível ali por alguns segundos até que a página, até que os plugins sejam atualizados e você consiga acessar ele de novo. Então, quando você vai fazer uma atualização de plugin, uma atualização de tema e principalmente uma atualização do próprio WordPress, você vai deixar o seu site indisponível por alguns segundos. Isso dificilmente afeta aí o acesso dos seus usuários. Na maioria das vezes você pode atualizar em um momento e não tem ninguém acessando, ou quando você atualiza o sistema de cache ali do CDN, né, do Cloudflare atua para que você não perca esse visitante para o seu site, tá? Antes de a gente atualizar os plugins propriamente ditos, a gente precisa primeiro revisar quais desses plugins realmente faz sentido a gente manter no nosso site. Eu preciso atualizar o Xmatch, por exemplo, que é um plugin para pegar comentários spam nas minhas postagens. Eu preciso atualizar o All-in-One WP Migration, o Lightspeed ou o WP Performance. Vamos analisar isso, tá? Você pode localizar os plugins do seu site aqui, olha, na guia plugins no painel administrativo do WordPress. Você vê que ele sempre está ressaltando ali com o número 4 que eu tenho 4 plugins que precisam ser atualizados. Clicando diretamente em cima do nome plugins, não é necessário selecionar aqui um submenu, tá? Clicando diretamente em plugins, você vai ter acesso aqui a plugins instalados. E aí ele vai te mostrar a descrição de cada plugin, alguns links interessantes aqui que você pode selecionar, enfim, e os plugins instalados no meu site, no meu blog, na minha loja virtual, são estes aqui. Então eu tenho o Xmatch Anti-Spam, que inclusive está desativado, ele fica assim meio cinzinha, branco na verdade, né? Em azulzinho é o que está ativado, então eu tenho aqui o All-in-One WP Migration, eu não preciso desse plugin, ele serve justamente para você migrar um site que você tenha em outro servidor, em uma outra instalação WordPress, para dentro dessa nova instalação aqui. Então esse plugin aqui eu não preciso ainda dele, vou desativar ele. O Hello Dolly também não preciso. O Xmatch a gente vai precisar, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui paradinho. A gente não vai ativar ele hoje, porque a gente precisa criar uma conta e vai ser uma aula só para a gente falar sobre esses plugins aqui, que são os plugins, digamos assim, oficiais do WordPress, como é o Xmatch, tem outro plugin que chama Jetpack, então tem uma série de plugins que eles funcionam ali meio que desenvolvidos pela própria equipe que faz o WordPress, ou trabalha em conjunto ali com eles, tá? Então o All-in-One eu não preciso, desativei ele. O Hello Dolly é simplesmente um plugin que exibe uma mensagem motivacional no seu painel administrativo, a gente não precisa dele. O plugin da Hostgator que a gente deixa para manter essa integração com o nosso painel administrativo da Hostgator. O Lightspeed é o plugin, a ferramenta de cache usada pela Hostgator para manter o nosso site ainda mais rápido. E o WP Forms também é um plugin de formulários que a gente ainda não vai usar, então eu vou desativar ele. Então, você vê que desses plugins que eu tenho ativados aqui no meu site, os únicos que eu vou utilizar é a integração da Hostgator e o Lightspeed, que é o plugin de cache, que mantém ali, como eu expliquei nos vídeos anteriores, uma cópia do meu site para que as pessoas possam acessar ele mais rapidamente, tá certo? Então veja só que desses plugins, só preciso desses dois. O que a gente faz com os outros? A gente exclui. Então o Xmatch eu vou deixar, porque eu vou precisar dele mais para frente, eu vou deixar ele aqui, mas o All-in-One WP Migration a gente vai excluir, eu vou clicar no OK. O Hello Dolly eu vou excluir também. Hostgator Lightspeed mantém e o WP Form Lite eu vou excluir. Então fazendo isso, eu já eliminei ali
vários plugins que precisavam de atualizações, que estavam rodando no meu site sem necessidade nenhuma, e aqui entra um ponto muito importante, tá? Os plugins, a exemplo dos aplicativos que a gente tem aqui no próprio computador mesmo, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, gravando a minha tela, gravando com a câmera, todos esses aplicativos que eu estou rodando aqui em segundo plano, eles consomem recursos do meu computador. Eventualmente meu computador trava, minha câmera começa a bugar, porque eu estou exigindo muito do meu computador de uma vez só, gravando microfone, tela, câmera. E a exemplo disso funciona mais ou menos assim, quando você tem plugins instalados no seu site. Quanto mais plugins você tem instalados no seu site, mais aplicativos, digamos assim, você está rodando nele. Lembra que a gente falou lá atrás sobre servidor, sobre a carga de trabalho do servidor, sobre até mesmo aquela escalada dos planos de hospedagem que você tem, mais baratos, medianos, mais caros? Esses plugins vão consumir recursos do seu servidor. Eu vou dar um F5 aqui para atualizar a página, só para tirar esses avisos aqui dos outros plugins que foram instalados da tela. Dá um F5 aqui, prontinho. Então, quanto mais plugins você tiver, mais processos estarão rodando junto com o seu site e, consequentemente, mais recursos do seu servidor ele vai utilizar, tá? É muito importante que você tome bastante cuidado quando você for instalar plugins no seu site. Porque uma instalação de um plugin é como uma instalação de um programa. Se você instalar um plugin de uma fonte externa ao seu site, sei lá, baixou de um site piratão aí, instalou no teu site, no teu blog, você corre o grande risco dele ser invadido, dele pegar um vírus e tudo mais, tá? Então, para não perder o fio da meada, mantenha somente os plugins que você vai utilizar realmente no seu site e somente instale plugins de fontes confiáveis. Se você quiser adicionar um novo plugin no seu site, você pode simplesmente clicar aqui, olha, em adicionar novo plugin, e você vai ter acesso à galeria de plugins que estão disponíveis oficialmente dentro do repositório WordPress. Aqui você tem os mais populares, você tem os recomendados, você tem os favoritos. Então você pode explorar aí para que serve cada um desses plugins sem necessariamente precisar instalar eles. Se você precisar comprar um plugin externo de uma loja de plugins, desde que seja uma loja confiável, você também pode fazer isso, apenas tomando cuidado, porque nesse caso você vai estar comprando de uma loja externa, tá? E esses plugins servem para você fazer praticamente tudo dentro do WordPress, tudo. Você pode transformar uma instalação WordPress em uma rede social, se você quiser, utilizando só plugins. Tem um plugin chamado BuddyPress, que transforma o WordPress em uma rede social. Você pode criar lojas virtuais com o WooCommerce, que é um plugin usado no planeta inteiro para criar lojas virtuais, e ele é totalmente grátis, né? Existem uma série de extensões pagas, mas ele é totalmente grátis. Plugin para criar portfólio, plugin para integrar com Facebook, Twitter, Instagram, plugin para compartilhar nas redes sociais, plugins de performance, consultores de site, enfim, uma infinidade de plugins que você pode utilizar no seu site, dependendo dos seus objetivos, e é claro, assim como os aplicativos do seu computador, eles precisam também ser compatíveis com o que você quer fazer dentro da sua instalação WordPress. A gente vai falar mais à frente sobre alguns plugins específicos. O foco nesse primeiro momento do curso é a gente trabalhar com recursos gratuitos, para você não precisar gastar mais do que hospedagem e domínio por enquanto, tá? Mas em um determinado momento pode ser necessário você comprar alguma coisa, porque os recursos que você precisa só estão numa versão paga de um plugin, por exemplo, tá? Então aqui é o repositório de plugins. Você pode tanto instalar novos plugins a partir desse painel. É interessante reforçar, tá? Chamar a sua atenção, porque sempre que você instala um plugin, você está instalando o aplicativo no seu site. E aí depois você desinstala aquele plugin, você remove ele, mas não necessariamente você consegue remover ele por completo, exatamente como os programas de computador. Quando você instala um plugin, você faz uma série de configurações, adiciona informações no seu banco de dados, e quando você remove um plugin, nem sempre essas informações são removidas. Então eu recomendo que você evite ficar instalando e desinstalando plugins com muita frequência, porque isso pode encher a sua tabela do banco de dados de informação inútil que você nunca mais vai precisar, simplesmente porque você está testando ali os plugins que você quer instalar, tá? Nós vamos conhecer alguns plugins a fundo, mas se você quiser testar plugins, eu recomendo que você faça isso em uma instalação separada do WordPress,
faça ali um subdomínio, a gente vai ter um momento para aprender a fazer isso aqui nesse curso também, tá? Mas você faça isso em uma instalação só de testes, que você pode apagar e depois reinstalar tudo de novo sem problema nenhum. No seu site original, o seu site final aqui de produção, deixa para instalar somente aquilo que você realmente vai precisar. Beleza? Então voltando aqui para os nossos plugins, você vem aqui na verdade no painel, atualizações, e para atualizar os plugins você viu que tem várias maneiras de se atualizar, tanto ali na área de plugins, quanto aqui na área de atualizações, quanto na lista de instalação de plugins, se o plugin aparecer tem um botãozinho de atualizar, mas aqui a gente consegue atualizar todos de uma vez. Então o que a gente vai fazer? Selecionar aqui todos e vai clicar na opção atualizar. Nesse momento é importante que você não saia da página, não volte ou avance ou atualize a página do navegador, porque senão você vai perder o acesso ao seu site por alguns minutos até ele cancelar ou finalizar a atualização, tá? Então aqui olha só, atualizações realizadas, né? Então os dois plugins, o Axmatch e o Lightspeed, foram atualizados. Se você voltar aqui em atualizações, você vai ver que ele já não vai mais exibir essas atualizações. Ali na página anterior, deixa eu ver se ele vai mostrar. Mostra. Ele também te mostra aqui alguns detalhes que você pode exibir para ver o que aconteceu aqui durante o processo de atualização. Você pode ir para a página de plugins ou pode ir para a página de atualizações do WordPress, que é essa aqui. Enfim, o processo de atualização geralmente é muito simples, não tem problema nenhum se a gente está utilizando, é claro, plugins oficiais que são compatíveis com o que a gente tem aqui. Nesse caso não tem muita coisa, só tem esses dois plugins mesmo rodando, então não vou ter nenhum tipo de problema. Quando você trabalha com sistemas muito complexos, pode acontecer de um plugin ser incompatível com outro plugin, ou de ele ser incompatível com um tema específico. Hoje dificilmente isso acontece, mas se acontecer algum problema, sei lá, instalei um plugin e aí eu não consigo mais acessar o meu site, ele saiu do ar, não consigo entrar no meu painel WordPress, o que eu faço? Eu não consigo mais visualizar o meu site depois que eu instalei, ou depois que eu atualizei um plugin ou um tema. Calma, tá? Por conta dessa integração que a gente tem do painel administrativo da Hosting com o nosso painel WordPress, você pode simplesmente voltar no seu painel da Hosting e aqui, olha só, em WordPress e em segurança, você tem acesso aos temas instalados, aos plugins instalados e você pode desativá-los ou excluí-los diretamente por aqui. Olha, não quero aqui que o plugin da Hosting fique ativado, você pode desativar. Não quero que o Lightspeed fique ativado, você pode desativar diretamente por aqui ou até mesmo excluir, se for o caso, para você tentar recuperar o acesso ao seu site. Mas isso aí já é um assunto um pouco mais avançado, que a gente vai falar mais lá na frente também, tá? Então são coisas que a gente vai precisar revisitar em um determinado momento, à medida que a gente for avançando o nosso entendimento dentro do nosso painel WordPress, tá? E para a gente fechar a aula de hoje, eu gostaria de te mostrar mais uma configuração que é interessantíssima, que você pode configurar já nesse momento, nas etapas iniciais de construção do site, ou pode deixar para fazer isso depois que você já tiver tudo prontinho, tudo rodando. Como sempre, eu prefiro fazer tudo antes, né? Porque eu já conheço todos os caminhos, já conheço as complicações que isso pode resultar lá na frente. Então, tem uma instalação nova de um novo site, já mexo em tudo que eu preciso para depois eu não ter esse tipo de problema. Você vai clicar aqui na opção configurações e você vai descer aqui até links permanentes, olha, nessa opção aqui embaixo. A opção de links permanentes, ela determina qual vai ser a estrutura de links do seu site. Como assim, Leud? Vou mostrar aqui como exemplo o Clube do Design. Quando você acessa o Clube do Design, por exemplo, você tem aqui a página blog, você tem a página de cursos, a página do e-book. Se eu clicar, por exemplo, na página blog, você observa que aqui em cima, olha, a barrinha de navegação exibe o endereço do meu site. Então, clube.design/blog. Quando eu clicar em um texto, como por exemplo esse aqui, olha, HTML1 ou de mesa digitalizadora, vou clicar nele aqui, você observa agora que a minha URL aqui em cima mudou novamente. Então eu tenho clube.design/mesa digitalizadora ou guia definitivo. Então, a estrutura de links do meu site, ela está configurada para ser o nome do meu site / o nome da página ou o nome do artigo que eu publiquei. Eu preferi fazer dessa maneira porque eu tenho uma estratégia de conteúdo X. Se a sua estratégia for Y,
ou se você vai fazer uma loja virtual, você pode selecionar como o seu site vai gerenciar essa estrutura de links. E para escolher como essa estrutura de links vai ser formada, é justamente nessa opção que eu te mostrei aqui, configurações, links permanentes. O que você pode fazer é selecionar entre algumas opções que já vêm pré-definidas, ou seja, para sites de notícia, por exemplo, pode ser útil que o endereço do seu site contenha o nome do seu site, o ano, o mês e o dia que aquele texto foi publicado, por exemplo, na estrutura da URL, na estrutura do link. Você pode utilizar apenas o mês e o nome, ou seja, vai ter o endereço do seu site, o mês, ou melhor, o ano, o mês e o nome da página. Você pode utilizar um padrão numérico, tá? O nome do seu site, aí seguido da palavra arquivos ou outro nome que você preferir, e um padrão numérico. Você pode definir apenas como o nome do post, que é o meu caso, ou você pode definir uma configuração personalizada aqui embaixo, tá? Repetindo, sites de notícias, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um site diferente, abrir aqui o G1 para a gente ver um exemplo diferente. Abrir aqui o resultado da Mega Sena. Então você confere aqui na estrutura do G1, por exemplo, que eu tenho, olha só, globo.com/loteria, que talvez seja a categoria, /notícia, ano, mês, dia e o título da matéria, tá? Então, para sites de notícia, ter essa estrutura de ano, mês e dia é especialmente útil porque você meio que mantém a informação atual, atualizada, ou do dia em que essa matéria foi publicada naquele site. Isso serve também para quando a pessoa precisar pesquisar no seu site, precisar procurar algum artigo específico. Então, esse tipo de configuração precisa ser feito antes de você começar a divulgar o seu site, a divulgar o conteúdo do seu site, a criar conteúdo para o seu site, porque depois que você definir essa configuração, ela não pode mais mudar. É recomendável que você não mude mais ela, porque isso vai valer para todo o seu site a partir de agora. E se lá na frente você mudar essa configuração, todos os seus artigos, páginas, textos vão mudar de link, e isso é péssimo para que as pessoas te encontrem, já que o ideal é que o seu site seja sempre o mesmo, né? Quando você publica um conteúdo, ele tenha sempre o mesmo link para sempre ali, para que os mecanismos de busca consigam te encontrar o artigo que você publicou mais facilmente, e ele esteja sempre no mesmo lugar. Então, o que a gente pode fazer aqui? A estrutura do Clube do Design é essa aqui, apenas site e nome do post, porque eu tenho uma estratégia específica de produzir conteúdo autoral muito específico. Para a maioria dos blogs, portfólios, sites, lojas virtuais, eu recomendo que você utilize uma estrutura personalizada, e você pode fazer isso aqui, olha. Você pode colocar o ano, depois o nome do post, tá? São informações que eu acho úteis à maioria dos sites, blogs, portfólios, pelo menos a identificação do ano em que aquele conteúdo foi postado, e essa aqui é a estrutura personalizada. Então você vê aqui que eu apaguei, cliquei aqui no personalizada, e eu defini aqui o ano e o post name, que seria aí o nome do post. Então seria o ano 2023 / o nome do artigo. Nilton, mas eu tenho um blog onde eu vou ter várias pessoas escrevendo e eu não quero classificar por ano. Eu gostaria que ali na barrinha tivesse o nome de quem escreveu. Você pode colocar aqui, olha, o autor / o post name. Pronto. Ou você pode usar o autor / cadê? Acho que aqui post ID, que é aqui, ó. Post ID, que seria um número de identificação somente daquele post, tá? Então você tem essas possibilidades, novamente. Eu recomendo para a maioria das pessoas o ano e o post name. Mas eu queria o mês também, não tem problema. Ano, mês, né? Aqui, ó, monte num, e o post name. Então você vai ter ano, mês e o nome do artigo. Mas eu quero o dia, sem problema. Ano, mês, dia, post name. Então você define aqui qual vai ser a configuração de estrutura de link para todo o seu site, e depois que você fizer essa configuração, no meu caso o ano e post name, clique em salvar. Pronto, a partir de agora eu recomendo que você ainda pode mudar, claro, porque eu acabei de fazer a mudança, não tenho nada novo. Mas é importante que você evite mudar isso, tá? Você ainda tem aí um tempo para você decidir como você vai fazer, se vai ser assim, se vai ser assado. Mas a partir do momento que o seu site começar a ganhar popularidade, não mexe mais nisso aqui não, tá? Porque mexer nisso aqui muda toda a estrutura de links do seu site,
isso impacta em como os mecanismos de busca, Google, Bing vão enxergar o teu site e você pode perder visitantes se você resolver fazer isso mais lá na frente, tá? Define a estrutura de links, pronto, tá definido. Esse aqui é o recomendado, é o mais comum para a maioria, mas obviamente cada caso é um caso, salvou, pronto, resolvido. A gente tem a configuração que a gente precisa, tá bom? Curtiu as dicas desse vídeo aqui? Não esquece de acompanhar todos os vídeos dessa playlist, link aqui na descrição, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só usar a seção de comentários aqui que eu sempre vou te responder, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.